Dark, Ghost, Shadow, Cloud. Qual é a sua kitchen? Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube. E a gente está fazendo uma brincadeira com os vários nomes, os vários apelidos utilizados por esse tipo de estabelecimento. Mas no fundo o que importa é o conceito dele, a importância dele no mercado. E em maio de 2019 a gente lançou no canal no YouTube aqui um vídeo sobre Dark Kitchens, que rapidamente se transformou num dos mais visualizados, num dos mais assistidos do nosso canal. Isso inspirou, um ano e pouco depois, com toda essa reviravolta, com essa transformação enorme do food service, inspirou a gente a falar novamente sobre as Dark Kitchens. E eu vou usar Dark Kitchens porque é claramente o nome mais utilizado no mercado aqui no Brasil e que acaba meio que englobando ou contemplando os vários formatos, as várias variações desse tipo de estabelecimento. Eu queria sugerir para vocês uma reviravolta na estrutura da conversa da gente de hoje. Eu tenho sentido aqui no canal que muitas vezes a gente desenvolve um tema, a lógica de um determinado tema, para fechar em algumas conclusões ou recomendações e, em alguns casos, por uma questão de tempo e etc., a audiência acaba não chegando exatamente até as sugestões ou as propostas, as recomendações. Então, a gente resolveu fazer diferente nesse vídeo de Dark Kitchens. Vamos falar o seguinte, eu vou começar pelas sugestões que a gente gostaria de passar e aí depois, se essas sugestões fizerem sentido para você, quase que naturalmente você vai assistir o restante do vídeo. Então vamos fazer essa experiência juntos, depois você comenta, por favor, o que achou da gente começar de trás para frente o vídeo. Então, primeira sugestão, você está pensando em entrar ou acelerar dentro do universo das Dark Kitchens? Primeira coisa que eu sugiro, por mais que pareça óbvio, coloque a primeira parte do teu investimento em tempo de estudo, de pesquisa, de aprofundamento sobre o que é esse tema, quais são as variações, quais são as vantagens e desvantagens, quais são os riscos, em que situações que se aplica melhor atuar através de Dark Kitchen. O segundo ponto, desenvolva uma proposta de valor, um posicionamento que seja robusto. Então, muitas vezes a gente pega um segmento que está bombando, que está acelerado, que está crescendo e acredita que se embrenhar, entrar nesse segmento é quase que segurança de êxito e de sucesso. E absolutamente a gente não vê dessa forma. Então tem que ter uma proposta de valor que seja robusta, que faça sentido. Terceiro ponto, que é inclusive desdobramento do segundo ponto, é niche. Ou seja, desenvolva essa tua proposta de valor, essa tua razão de existir dentro de preferência de um nicho de mercado ou do nicho de um nicho. Num mercado que é muito congestionado, como a gente vai falar daqui a pouco, se você for a 100ª Dark Kitchen que oferece a mesma coisa, provavelmente você vai ter alguns obstáculos, algumas dificuldades muito grandes de se posicionar ou de estabelecer o teu local no mercado, o teu tamanho de mercado. O quarto ponto que a gente sugere é pense em alianças, pense em colaboração. O pressuposto que toda essa transformação digital, que todos esses ganhos de escala, que todo esse processo de transformação da forma de fazer negócio vem apresentando para a gente, traz muito a ideia de colaboração, traz muito a ideia de compartilhamento. Então, pense se a tua iniciativa não pode estar acoplada ou não pode ser desenvolvida junto com iniciativas de outros que já existam ou que também queiram entrar junto com você. E o último ponto é, até por uma questão de aprendizado, de teste, de conhecimento, de adaptação, comece numa Dark Kitchen compartilhada. Pense se não vale a pena, ao invés de você começar com a sua, se não vale a pena passar um período de aprendizado, de noviciado
numa Dark Kitchen compartilhada. Então essas são 5 dicas, eu comecei de trás para frente e agora a gente vai procurar desenvolver com vocês qual é a lógica pela qual a gente chega nessas 5 sugestões. Então vamos lá. Primeira coisa, lembrando o conceito, Dark Kitchen é fundamentalmente uma cozinha comercial desenvolvida especificamente para o atendimento de clientes através da modalidade de delivery, basicamente através da modalidade de delivery online. Então, essa é a principal característica, a principal forma de definir o que é uma Dark Kitchen, com as suas muitas variações possíveis, né, que vai desde Kitchen as a Service, como é Mimic, ou as cozinhas compartilhadas e assim por diante. A gente vai falar de alguns exemplos daqui a pouco. Tá? Então, primeiro ponto, Dark Kitchen está diretamente ligado ao desenvolvimento do mercado de delivery online. Então, ela é um modelo de negócio que passou a existir pelo fato de que o delivery online disparou, cresceu, vem crescendo, vai continuar crescendo. E que isso tem como primeiro pano de fundo, um pano de fundo de demanda, que tem a ver com o hábito cada vez maior do consumidor em pedir suas refeições, que tem a ver com a tecnologia facilitando, agilizando, trazendo segurança, fluidez para o processo de escolher, pedir, pagar, receber e etc. Pela busca enorme de conveniência e de praticidade que caracteriza, mesmo nos tempos de Covid, caracteriza o consumidor. E um quarto ponto que eu acrescentaria, que é a busca crescente por variedade, por diversificação, por opções e assim por diante. Tudo isso a gente está falando num campo de demanda e que é obviamente o ponto mais importante, porque não adianta ter quaisquer outras vantagens ou benefícios ou atrações de se criar uma Dark Kitchen se não tivesse a demanda para dar vazão a tudo isso. E antes de falar de outros aspectos, a gente ainda está falando de demanda, eu queria acrescentar uma informação, que é uma informação agora do mês de julho de 2020, que a gente capturou através do Euromonitor, que fala o seguinte: 52% dos consumidores não tem nenhum incômodo, não tem resistência a pedir refeições ou lanches através do delivery de marcas que eles desconheçam a existência de uma loja física ou que nem tenham uma loja física. Então, é importante a gente ter claro que o consumidor, ele, à medida que ele vai se familiarizando e ganhando tração dentro do campo do delivery, ele começa a se sentir mais seguro, mesmo com estabelecimentos que ele não tenha como referência existir fisicamente ou existir no atendimento presencial. Legal. Então, tirada essa questão de demanda, que é a base de tudo, a gente gostaria de compartilhar 6 outras razões e alguns exemplos dentro dessas razões pelas quais as Dark Kitchens são a grande base de crescimento daquilo que alimenta o delivery online nos próximos anos. E até só fazendo um comentário adicional, a gente tem como muito provável que o crescimento das Dark Kitchens vai ser maior percentualmente nos próximos anos do que o próprio crescimento percentual do delivery online. Ou seja, elas vão ganhar market share dentro do que é o abastecimento do delivery online. Mas vamos lá. Primeira razão importante ou vantagem das Dark Kitchens: investimentos e barreiras de entrada menores do que abrir um estabelecimento físico para o atendimento presencial de consumidores. Então, primeiro, obviamente, se você quiser criar uma Dark Kitchen, você não precisa pensar ou não precisa investir no salão para atender o cliente, em vários aspectos de mobiliário, na questão de identificação visual, de identidade visual, de utensílios e mesmo o teu fluxo de caixa para ancorar, para suportar uma operação maior. E se você não está pensando em criar a sua Dark Kitchen, é ainda mais verdade essa vantagem. Você, através de taxas ou de aluguéis, pode utilizar uma Dark Kitchen compartilhada para dar início ou para dar vazão ao teu negócio. Segundo ponto, o que eu vou chamar aqui de
maior eficiência ou até maior viabilidade econômica. Em que ponto que a gente diz, que a gente aborda isso? As dark kitchens, elas nasceram para o delivery. Elas não são adaptações para o delivery, ou elas não são estabelecimentos criados para um modelo de atuação física e que, a partir de um determinado momento, tem que desenvolver a sua forma de atuar no delivery. Consequentemente, a estrutura de gastos, né, e aí eu estou falando de gastos de ocupação, gastos com pessoas e outros gastos operacionais, a estrutura de gastos é diferente de um restaurante físico. E o que já torna mais viável se encaixar numa estrutura de resultado em que, por exemplo, você tem que suportar os gastos de vender através do delivery e os gastos de entregar através do delivery, como a gente está acostumado a ver nas discussões bem acaloradas, com taxas muito altas, que normalmente os restaurantes tradicionais têm muita dificuldade de se adaptar com. Então, quando a gente fala da Dark Kitchen, a estrutura de gastos dela, a estrutura de custos dela, ela encaixa melhor, ela acomoda melhor o modelo de vender e de entregar através do delivery. Um terceiro ponto, impulsionamento das dark kitchens através ou a partir dos marketplaces de delivery. Então, desde marketplaces que eles mesmos criam cozinhas compartilhadas, criam suas dark kitchens para atrair operadores para se utilizar delas, e, consequentemente, viram dark kitchens exclusivas desses marketplaces. Ou outros marketplaces que fomentam marcas exclusivas que queiram operar com esses marketplaces, ou seja, marcas que operam só como dark kitchen e que deem exclusividade para esses marketplaces. O que a gente tem visto os marketplaces, têm investido ou têm fomentado o negócio de dark kitchens. Então, é mais um ponto de atração. Um outro que talvez seja um dos mais importantes é a questão de flexibilidade e de adaptabilidade. A partir do momento que você não tem um ambiente físico, uma identidade em relação ao público, um posicionamento de marca e de produto que está associado ao teu estabelecimento, à tua identificação visual, ao cardápio que você serve, ao tipo de serviço que você faz, você consegue ser mais móvel, ser mais adaptativo à medida que você vai entendendo a tua demanda, o teu consumidor, o espaço de mercado para se posicionar. E aí, talvez um dos exemplos que a gente mais goste no Brasil é a Live Up, muito bem posicionada no campo de alimentação com a pegada saudável e etc., que, por exemplo, tem desenhos de negócio ou modelos de atendimento específicos para cada momento do dia, para cada situação de consumo, e enxergando, inclusive, eu acho que duas situações que são muito bem sacadas, que é o que o consumidor quer, ou o que eu entrego para quando ele quer consumir imediatamente, no momento em que ele quer efetivamente fazer aquela refeição ou lanche, e quando ele quer adquirir uma alimentação, uma refeição, um lanche, o que for, para consumir posteriormente, ou seja, quando ele vai congelar ou estocar uma refeição ou um lanche para depois. E, inclusive, utilizando mais de uma marca. Então, eu acho que essa flexibilidade, essa adaptabilidade, para quem tem a capacidade de desenvolver um posicionamento robusto, é uma outra vantagem bem importante. Mais um ponto é a questão de expansão e de teste de mercado. Então, imaginando o seguinte, a Dark Kitchen ela é uma opção de investimento mais moderado, de risco muito mais moderado, quando você quer ir para uma área ou ir para um mercado em que você ainda não tem visibilidade, que você não tem conhecimento do próprio mercado e que o mercado não tem conhecimento a teu respeito. É uma boa forma de você poder fazer a tua entrada, o teu teste, o teu até teste de conceito, de produto, de especialidade num novo mercado. E aí, trazendo talvez um bom exemplo, que a gente, até falando com o Rodrigo Barros, da Boali, nesses dias, ele estava comentando um pouco sobre isso, que, por exemplo, várias das dark kitchens do Boali, abertos em novas praças, são um passo de teste e de implantação de uma futura loja física. Ou seja,
uma dark kitchen bem sucedida numa nova região, num novo mercado, pode dar origem a uma futura loja com atendimento presencial. Você construiu a demanda, a visibilidade, a relevância para o teu consumidor na dark kitchen e isso dá espaço para você se transformar numa loja física com atendimento presencial. E um último ponto que a gente comentaria talvez seja a questão das alternativas até híbridas. Por exemplo, de onde você tem um restaurante tradicional com atendimento presencial estabelecido, viável, operando, e você acopla uma ou mais marcas do teu portfólio, ou até de terceiro, mas normalmente do teu próprio portfólio, que vai utilizar dessa mesma cozinha já existente para poder vender essas outras marcas através do delivery. E aí, só para trazer um exemplo disso, o Habib's é um dos casos em que algumas das lojas do Habib's, elas emprestam sua cozinha para o ragazzo ter a preparação das comidas que vai vender exclusivamente através do delivery. Então essa é mais uma das alternativas. Mas aí fica o seguinte ponto. Falado tudo isso, então, muito crescimento, talvez mais crescimento que o próprio delivery online, 5 ou 6 grandes benefícios, grandes vantagens. Então, a gente está querendo dizer com isso que é sucesso certo, que a viabilidade está garantida, que é atrativo, que eu devo entrar numa dark kitchen. Se ficou essa impressão, eu queria pedir desculpas, dar um passo atrás e dizer, não é bem assim. A gente está dizendo que tudo isso é verdadeiro, tudo isso é vantagem potencial, tudo isso é oportunidade, mas não é uma oportunidade que vai funcionar para todo mundo. E aí eu queria destacar, talvez na visão da gente, 2 elementos que são os elementos mais importantes desse risco ou de por que não necessariamente entrar no negócio de dark kitchen, de qualquer forma que seja, possa dar certo. Quais são, na nossa opinião, os 2 principais pontos? Primeiro, o que eu vou chamar de sobreoferta. O Brasil tem, até 6 meses atrás, o Brasil tinha 1.300.000 estabelecimentos nesse mercado de food service. Só para fazer uma comparação, o mercado americano, que é 7 vezes quase o tamanho do nosso, tem 1 milhão de estabelecimentos. Então, o tamanho, a oferta disponível de estabelecimentos para produzir refeição, lanche, bebida e etc. no Brasil é enorme. É muito grande. Existe uma sobreoferta. Eu estou falando de estabelecimentos como um todo. E muitos desses estabelecimentos que estão precisando ou que enxergaram a oportunidade ou a necessidade de avançar no delivery, né? E que estão buscando isso. Dos quais, desse 1 milhão e poucos mil estabelecimentos, uma parte a gente sabe que infelizmente vai morrer por conta da crise desse ano, mas uma outra parte, só 200.000 hoje são estabelecimentos que já operam através dos principais marketplaces, iFood, Uber Eats e Rappi, né? Então a gente tem muitos estabelecimentos que ainda vão entrar no jogo do delivery, já existe muito estabelecimento jogando no campo do delivery, e eu estou falando dos estabelecimentos tradicionais. E além disso, a gente tem uma quantidade enorme de dark kitchens, na sua grande parte, pouco profissionalizadas, longe dos exemplos que a gente citou até agora, mas que já estão competindo dentro desse cenário. Então o primeiro ponto é, a gente tem uma situação de sobreoferta. A gente é o contrário, por exemplo, da Índia, né, que é um supermercado, um mercado em ascensão no mundo do food service, em que não existe trade do food service. Existem muito poucos estabelecimentos de food service. Então, o crescimento lá, que a gente fala já na casa de dezenas de milhares de dark kitchens, se deve até ao fato dessa suboferta. Aqui no Brasil é o contrário. O outro ponto é uma questão de visibilidade, de posicionamento, de como você aparece, de como você constrói imagem, como você constrói marca, como você traz consumidor para o teu negócio, para a tua proposta de valor. Eu diria, sem medo de errar, que se a gente perguntar hoje para um estabelecimento de food service, para um operador, seja um operador tradicional, seja um operador de dark kitchen, provavelmente entre os 3 principais desafios, ou os 4 principais desafios de um operador hoje,
Um deles, certamente, é como ele se posiciona no mundo digital. É como ele passa a ter alguma presença digital. Porque já está entendido que é muito importante, que é crítico para a tua existência, para a tua prosperidade, que você esteja bem posicionado no mundo digital, que você tenha público que te encontre, que te procure digitalmente. E aí não é preciso dizer que com toda essa prioridade, com toda essa busca e com toda a pressão que existe das várias marcas querendo se posicionar, não é simples você, no meio de algumas centenas de outros estabelecimentos que oferecem algo parecido pelo delivery, que você rapidamente ou facilmente vai conseguir criar essa visibilidade e se posicionar. Então eu estou colocando esses dois, eu vou chamar aqui de freios, para querer dizer o seguinte: tem oportunidade sim, o modelo é interessante sim, vai crescer nos próximos tempos sim, mas você tem que moderar essas vantagens, benefícios e potenciais com os riscos e com os pontos de atenção que a gente colocou no começo do vídeo e que eu queria sugerir que talvez você volte para ver o quanto que ele possa fazer sentido para você. E só para finalizar, não deixe de assistir o nosso outro vídeo sobre Dark Kitchen de 2019 para conseguir fazer um pouco da ponte entre o que se falava naquele momento e agora, um ano e pouco após. Muito obrigado.